eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E eu quero falar hoje sobre literatura infantil e sua influência na imaginação das crianças. Por exemplo, Jeremias e a fantasia devoradora. Olha que legal. Onde onça bebe água. Senhora Laranjeira. Cecília, a gota do céu. E Televinos. O autor e ilustrador Felipe Furian, meu amigo, que aqui está novamente, já é da casa. Esses dias nós gravamos um podcast fantástico, que já está passando aí, né? E eu quero novamente dar as boas-vindas ao programa Fala Doctor. Obrigado, Douglas. É uma alegria poder estar aqui de volta. Toda minha. E também com vocês. Fantástico, né? Essas obras que tu tem feito aí, até mesmo em parceria com outros, né? Outros autores, tu fazendo a parte ilustrativa, mas também escrevendo. Isso Fico feliz que tenha gostado. E além do mais, as crianças, né? A imaginação das crianças, a fertilidade da imaginação de uma criança quando lê esses livros. Sim. Então, Douglas, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite a ti e dessa vez o nosso tema, né, abordando a parte da literatura infantil, que para mim é algo que faz parte praticamente da minha vida como profissional, né, porque desde que eu me formei eu trabalho basicamente com isso. E hoje eu tenho a minha própria editora, que é a Flora Edições, que inclusive fez a publicação desses livros, fez a produção editorial deles. Não sou eu hoje o único ilustrador, tem alguns títulos que são de autoria de outras pessoas, como no caso Televinos, que é da Cibele, Onde a Onça Bebe Água, que é um livro em parceria com o NEAP da Universidade Federal de Santa Maria, cuja autoria é do próprio laboratório. Eu entrei com a ilustração nesse caso. E os outros que tu mostraste aí são da minha autoria, também ilustrados por mim. Mas é interessante, né, Douglas, porque quando a gente fala da criança, da fertilidade da imaginação dela, ao mesmo tempo entra aí um aspecto da criança de ser muito capaz de assimilar coisas novas. Então, uma das coisas que impulsiona a minha ação no escrever e no ilustrar é justamente conseguir chegar até a criança trazendo alguma coisa que tenha algum valor. Porque a criança, por mais que a gente não queira, ela está constantemente aprendendo, mas não só aprendendo, ela está imitando. Exatamente, isso. Então, quando a gente desenha, faz qualquer coisa, um gesto, uma palavra, pode ter certeza que a criança, dependendo da idade, ela vai começar a imitar aquilo mesmo sem saber muito o que significa. Então, um dos propósitos da editora, que o nome é Flora, né? Flora Sim. Edições, é trazer três coisas, Douglas, que são a diversão, que é um propósito dos livros ilustrados infantis, né? Mexer com a fantasia, com a imaginação, mas ao mesmo tempo também trazer educação, ou seja, algum assunto que seja relevante, e sensibilizar. A sensibilização com relação à vida, com relação à questão da própria consciência, né? Porque nada melhor do que conseguir unir o nosso trabalho com alguma coisa que também traga um benefício por consequência. Então a gente acaba explorando dentro desse universo os valores humanos, aqueles valores essenciais para a existência, que são a coragem, a autoestima, a alegria, descobrir a felicidade nas pequenas coisas. Então esses são os pontos da Flora que buscam fazer com que, ao mesmo tempo em que a criança se divirta, ela aprenda coisas e se aproxime de coisas boas. Como são, por exemplo, as questões relacionadas à natureza, né? Hoje a gente tem uma vida muito encerrada, às vezes em um apartamento, em uma casa, e o nosso corpo, a nossa vida, na verdade, ela não veio desse ambiente artificial da cidade, isso veio do campo. Então, às vezes, a criança ela pode nascer muito longe da natureza.
e não tem nenhum estímulo, talvez, que ele convide a conhecer. Aí aqui, tu viste alguns, Douglas apresentou aqui agora para o espectador, é o Senhor Laranjeira, por exemplo. Sim. Esse foi o primeiro livro da Flora. Esse foi o primeiro livro. Eu mostro aqui? É isso aí. Esse foi o primeiro livro. Ele explica a história do Sabiá Laranjeira. É o próprio Sabiá como protagonista que explica sobre a sua vida, sobre a complexidade do seu canto, quais são os alimentos que ele gosta, só que tudo a partir de uma perspectiva interativa com o leitor. Então isso faz com que a criança, no final das contas, diga, onde é que está o Sabiá? E o pai dela pode dizer, está lá fora, vamos fazer um passeio na universidade para ver o Sabiá? Então a criança, ela é induzida, ao mesmo tempo que ela se diverte, mas ela é induzida a conhecer a própria natureza que aqui ela está lendo. Sim. Entende? Sim. E esse aqui, Onde a Onça Bebe Água? Esse é um livro muito bonito. A gente, esse livro ele foi criado, idealizado pelo NEAP, que é um laboratório da universidade da parte da biologia, que fala a história, ele conta nessa história sobre o Parque Estadual do Turvo. Opa. Não sei se tu já ouviste falar, que fica no município de Derrubadas, aqui no estado. É uma reserva ecológica linda, ali tem o Salto de Yucumã, aquela queda d'água mais extensa, né, em longitude, né? Exatamente. Linda, linda. Então aqui a gente apresenta, eu como ilustrador, aqui, obviamente a editora, a Flora, selou a parte relacionada ao registro da obra, mas a autoria pertence ao NEAP, dirigido pela professora Suzane Marcuso. Inclusive, eu agradeço muito a parceria, foi uma alegria poder ilustrar esse livro. Aqui a gente conta a história da Boreal, que é uma onça que era, na verdade, investigada lá. Sabe que os animais lá, principalmente esses que correm risco de extinção, eles são monitorados, né? Até a questão com relação a cuidado com relação aos caçadores, tudo isso, né? Então aqui conta a história da Boreal e a própria onça pintada, que é um objeto de proteção do parque, da reserva ecológica, ela conta a história do parque, como funciona o parque, e fala de um personagem que é um dos cuidadores do parque, ficou na história, ele não está mais vivo hoje, é o Sarampião. Então é uma história muito bonita que a criança lê, se envolve com a natureza, se sensibiliza com relação a essa questão da extinção, a preservação ecológica, e ao mesmo tempo depois, no fim do livro, deixa eu ver se eu acho aqui, a última ilustração, vou colocar aqui para vocês verem, aparece a Boreal, convidando a pessoa para visitar o parque. Que top! Muito bacana. Então a criança, depois que ela lê o livro, ela tem uma alternativa de tocar na realidade que o livro está apresentando para ela. Sim. Então a gente integra a instrução, que é ensinar alguma coisa, né, a informação, a diversão, que vem no aspecto imaginativo da onça humanizada, conversando com o leitor, e ao mesmo tempo a sensibilização, fazendo com que a criança possa desenvolver alguns valores humanos, que é justamente o que vai permitir que ela consiga ser um bom cidadão, uma pessoa boa para a vida e fora, né, Douglas? Que bela mensagem. Celina, a gota do céu. Bom, esse aqui dentro daqueles valores, Douglas, que eu te falava, é o que nos ensina algumas questões relacionadas à união, à cooperação, à coragem e à iniciativa. Já que essa gotinha chamada Celina, que vivia no céu, faz um passeio pela terra e descobre ali que existe um rio poluído. Nos seus passeios por aí encontra um cenário desses. E ela vai chamar todas as suas amigas no céu para salvar o rio. Só que nenhuma delas quer se jogar na água para diluir aquela sujeira, porque imagine o que é uma gota comparada com o rio. E aí aparece a Celina, corajosa, tomando a iniciativa, então eu vou sozinha, porque pelo menos talvez alguma coisa eu consiga fazer. E as outras, por consequência, se espelhando na coragem dela, vão e todas juntas conseguem diluir aquela sujeira e aquele rio volta a ficar cristalino depois de uma grande chuva. Que legal. Então aqui a gente tem também um princípio desses que traz. Ao mesmo tempo que tem a parte da fantasia, né, Douglas? Tem essa parte tremendamente real, que são problemas humanos, como a poluição.
e ao mesmo tempo aqueles valores humanos que nos permitem passar por cima dessas coisas, né? Que são a coragem, a valentia, a iniciativa, essa força interior que uma pessoa pode desenvolver. Então isso já vai trazendo dentro da nossa ideia uma inspiração para que as crianças possam ter um ponto de referência que vai lhes servir futuramente. Com certeza, sem dúvida. Jeremias e a fantasia devoradora. Vamos lá. Esse aqui nós conversávamos há pouco, né? Esse livro, uma curiosidade que fica sobre ele é que a história desse livro, eu tive um sonho, na verdade. Eu acordei, era umas 3 horas da manhã, Douglas. Eu digo, eu tenho que escrever isso. E eu sentei e escrevi a história. Tem um livro pronto. Não vi só. Eu sonhei com essa história. Então, essa história, basicamente, Douglas, ela ensina questões relacionadas à felicidade espontânea, à alegria e à autoestima. Tem muitos elementos que, às vezes, a gente usa nesse caso que são simbólicos, né? Então, aqui a gente tem o personagem principal, que é esse menino chamado Jeremias. Ele vai participar de uma festa fantasia e pede para sua mãe ele comprar uma fantasia de lobo. Então, ele compra uma fantasia misteriosa, que tem um certo encantamento e que tem vida própria. Imagina o cenário. Então o menino entra na festa feliz, chama a atenção de todo mundo com a sua fantasia diferente, e quando percebe, a fantasia começa a se mover e ele não governa mais seus próprios atos. E o resultado disso? Tu vai falar? Acho que não. Não? Deixa para depois. Deixa para comprar, né? Né? Deixa para pegar e comprar o livro. Ser. Eu acho que é melhor. Vamos deixar na curiosidade para que vocês comprem o livro e vejam qual vai ser o final. Até mesmo porque é um sonho do escritor. Então vale a pena deixar na curiosidade. Joia. E sem spoilers. Televinos. Vamos lá. Baita mensagem tem esse livro também. Bom, esse aqui, Douglas, como eu te falava antes, ele é um livro que é da Cibele Escaramuça. É uma autora aqui de Santa Maria e é um livro muito bonito, escrito e ilustrado por ela. E esse livro ele é muito atual no nosso universo altamente tecnológico e social, vamos dizer assim, no sentido de um envolvimento que hoje a gente tem com redes sociais, que aqui está alegorizado pela televisão, né? Uhum. Então a gente entra aqui num dilema onde a cidade dos televinos conhece pela primeira vez a televisão. E aí começa a haver um encantamento geral, onde a atenção das pessoas e até dos animais, dos bichinhos é absorvida pela televisão. Chega um ponto onde as pessoas param de conversar, param de brincar, param de interagir, e até os animais ali, as abelhas, param de fazer mel. Imagina a catástrofe, né? Então, brincando com a fantasia, brincando com a imaginação, cabe para o personagem principal do livro, que é o Pedro, resolver o grande problema da cidade dos televinos e fazer com que as pessoas voltem a se unir, voltem a brincar, voltem a conversar e saiam desse estado que às vezes a gente fica no celular, né? Sim. Fica ali passando e as coisas acontecendo ao nosso redor. Então aqui está alegorizado o grande problema dos televinos, está alegorizando um problema nosso, né? Muito bacana, muito jóia. E muito criativo também. Muito criativo. Muito jóia. Vocês estão gostando? Daqui a pouquinho tem mais histórias. Não saia daí. Até breve.
E aí, gostaram? Olha, isso é só uma parte dos livros. O Felipe vai falar muito mais. Mas o que ele já colocou no primeiro bloco, dessas lindas histórias, é a mensagem final que cada um tem. Claro que tem um que ele não falou, né? Então vocês vão ter que comprar. Felipe, a situação de criatividade do escritor, do autor. Porque nem sempre tem uma inspiração, né? Mas tu tem um propósito, isso já falou. E esse propósito, ele faz com que tu crie muitas situações. E por vezes até mesmo me chamou a atenção de um sonho, se acordou e de imediato disse, não, eu tenho que escrever essa história. E saiu o livro. Exatamente. E isso já vem desde a tua infância? Sim, Douglas. Eu, na verdade, desde pequeno eu gosto muito de criar histórias, né? E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso, gostava muito de desenhar. Eu criava e desenhava ao mesmo tempo. Mas eu acabei participando depois, mais tarde, da faculdade de design, aqui na UFSM, ali no ano de 2004. E desde que eu me formei, eu tive um pequeno período no mercado de trabalho como designer. Às vezes eu até atuo como freelancer, mas praticamente na área editorial foi o que eu me dediquei até hoje. Eu tenho vários livros ilustrados, nem todos são pela minha editora, né, obviamente. E sempre foi uma área que me atraiu muito, porque quando a gente cria uma história, claro que precisa ter o fator da inspiração, né? Mas o propósito da história é sempre, não só para si, né? É encantar alguém ou trazer uma informação, algo relevante para alguém. E dentro do universo da literatura, que é muito grande, eu sempre tive muita afinidade com o público infantil. O público infantil, ele te permite explorar realidades muito diferentes e, ao mesmo tempo, é um público muito aberto a aprender coisas novas. E as crianças, elas são basicamente o nosso futuro, né? Como humanidade. Então, isso, para mim, é uma coisa que me permite unir o meu trabalho pessoal com algum benefício que eu possa trazer para um mundo um pouco melhor, com histórias que, porque a gente sabe, né, Douglas, as crianças aprendem e elas não querem saber às vezes se é bom ou ruim. Então existem coisas que às vezes podem ser bonitas, por exemplo, mas o transfundo do que está passando talvez não seja tão bom. Então uma das preocupações quando eu escrevo é que essa inspiração traga sempre por trás um valor. Então quando eu vou escrever qualquer livro, uma fonte de inspiração, por exemplo, a natureza. Poxa, tem tanta coisa linda na natureza, né? Como a gente falou aqui do sabiá, a onça pintada, a própria questão dos elementos como a água, ou seja, tem tanta coisa bonita que às vezes a gente vê, na formiga, um exemplo, a gente encontra na abelha, a gente encontra outro exemplo, em algum bichinho na selva, e isso tudo fazer com que venha o conhecimento através da fantasia, isso envolve. E a criança ao mesmo tempo se aproxima da natureza, se sensibiliza, então ela aprende, ela se diverte e ao mesmo tempo ela vai desenvolvendo esses valores essenciais para a vida. Então essa inspiração, se não é sempre, como tu disse, mas ela precisa ser provocada, né? Isso a gente tem que provocar sempre. Às vezes acontece vamos dizer, um evento, a gente poderia dizer involuntário, como um sonho, né? Isso acontece. No meu caso foi o único. Sim. Mas foi muito interessante. Com certeza. Tanto é que se teve um livro. Exatamente. Mas isso também é um estímulo para a criança. Sim. Porque a criança, dentro da sua imaginação, por muitas vezes coloca uma capa vermelha e sai correndo, né? Exato. Então é nesse sentido que eu digo. E essas crianças atuais, eu vejo que elas têm um instinto muito protetor pela natureza. Sim. Vejo até pelos meus, hoje não, estão maiores, mas quando pequenos, eles falavam assim, ó, não judia do meu mundinho, né? E sempre vinham com essa situação. E de colocar, às vezes, num dia, de chamar a atenção de adultos que estavam jogando um papel no chão e não no lixo.
Onde, né, onde por exemplo, a Clara indo lá, cutucando, não suja meu mundinho, coloca o papel no lixo. Né? Então, eles têm essa situação, né, de lerem e estarem vendo, e que isso para eles é como se fosse uma regra. Né? Até mesmo falando da onça, ou por vezes outras situações, que eles têm essa mente, né, aberta, como tu falou, mas ao mesmo tempo eles aprendem o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Tu escolheu ensinar o lado bom através de uma literatura infantil. Exatamente. Eu já fiz vários trabalhos em escolas e eu já tive algumas situações que me chamaram a atenção. Eu já vi crianças, por exemplo, que quando eu fazia alguns exercícios de criatividade com eles, eu já vi criança me dizendo assim, por exemplo, eu dava um exercício, imagine uma bola verde. E uma menina uma vez veio e falou, eu não sei imaginar. Eu não consegui entender aquilo ali. E realmente, às vezes a gente pensa que para tudo na vida tem que ter estímulo, até para isso. Exercitar a imaginação, isso é muito saudável para a criança. Exercitar esse mundo da fantasia, esse mundo da imaginação, isso é essencial no processo criativo. O processo criativo se usa para tudo na vida, né? Qualquer coisa que a pessoa vai fazer no seu desenvolvimento pessoal, profissional, a criatividade ela não é só desenhar. A criatividade é como a pessoa vai resolver uma coisa na sua vida. Ela precisa criar uma forma de fazer aquilo. E isso vai da imaginação. Como eu vou resolver a situação? Isso ajuda a pessoa a desenvolver esses aspectos mentais e intelectuais que são essenciais para o seu desenvolvimento como pessoa. Então, quando a gente vê hoje um conteúdo muito grande como filmes e coisas que acontecem por conta para a pessoa, ela não precisa imaginar, ela está vendo. Eu já vi pessoas que gostam muito de ler e preferem ler porque elas podem imaginar como elas querem. Certo. Se a pessoa vê o filme imagina por ela. Exato. Então, quando a pessoa exercita isso, funciona dentro dela um mecanismo muito especial. Uhum. Esse é o mecanismo da criatividade. Então, quando a gente utiliza a fantasia, a gente utiliza, por exemplo, um animalzinho humanizado, a gente está abrindo portas. Poxa, por que eu não posso imaginar isso? São coisas novas para uma criação de possibilidades. Então, esse mundo lúdico, esse mundo da fantasia, ele explora muito essa maleabilidade mental da criança. Porque às vezes o que acontece é que com o tempo a pessoa pode ficar muito fechada e restrita num leque de possibilidades pequeno. Porque não é criativa, porque não consegue ver as coisas de uma forma diferente. Por enquanto a gente está falando da fantasia como brincadeira, mas amanhã a gente está falando de um adulto capaz de ver as coisas de outra forma. Sempre aprendi as coisas assim, então tem que ser assim. Não, por que não podem ser diferentes? Não consigo imaginar diferente? Como que eu posso imaginar que esse meu papelzinho que suja esse mundinho, suja o planeta inteiro? Isso é a criatividade que permite a pessoa ampliar ou expandir horizontes, né, Douglas? Excelente, muito boa colocação. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. É uma pena, temos muito mais a conversar. Mas tu já é de casa. Obrigado. Sempre convidado. Obrigado. E é uma alegria a tua presença aqui no Fala Doctor, sempre. E a mensagem final que vamos deixar para esse público que está nos assistindo. Vamos lá. A literatura infantil tem sempre uma característica muito especial, no sentido de que o que nos emociona, o que nos toca, o que nos diverte, geralmente é aquilo que a gente vai tomar como espelho para as nossas atitudes futuras. Eu só vou imitar as pessoas que eu gosto. Então, todo o conteúdo do que a gente leva para os nossos filhos, que obviamente ele vai gostar, porque hoje tem muitos conteúdos atrativos, precisa passar por uma seleção nossa, para que chegue ali somente conteúdos que vão animá-lo, encantá-lo, mas que não deixem de ter aqueles valores essenciais por trás. Porque isso é o que vai moldar, querendo ou não, o caráter da pessoa, e sem que ela saiba. Um simples conteúdo. Então, se é um conteúdo que ensina a fazer uma maldade, ainda que seja por brincadeira, tem que se abrir o olho. Então, prezar pelos valores por trás da diversão é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças. E eu assino embaixo. Muito obrigado.
mais uma vez. Obrigado, Douglas. E a você que está nos assistindo e que estão lá nas nossas redes sociais, é um grande prazer nosso estar levando essas informações que são preciosíssimas e que, se você quer assistir muito mais, entre no nosso playlist no YouTube, está lá, no Instagram. E para vocês, uma noite abençoada e até a próxima!